Ele foi chamado de muitos nomes. Alguns o chamaram de Berhai, o tubarão, outros o chamaram de Berleve, o leão. Mas seus homens, por muito tempo, o chamaram de Tio Carl. Tio Carl. Um pouco porque, apesar de parecer distante, às vezes intocável, ele era extremamente humano com seus subordinados, especialmente com aqueles que enfrentavam o mar, sabendo que sair do porto poderia significar nunca mais voltar para casa. Mas perto do fim da guerra, eles começaram a chamá-lo de outra forma. Começaram a chamá-lo de Papai Dönitz. Um pouco por esse espírito paternalista, um pouco porque aquele homem havia sacrificado ao mar talvez a coisa mais preciosa: os dois únicos filhos homens do casamento. Esta é a história de um homem solitário, de um lobo do mar, mas também de um político, de um homem que demonstrou genialidade tática e, segundo alguns, também desumanidade. Esta é a história do Gross Admiral, Papai Dönitz, o pai dos U-Boot. Nascido em uma família alemã antes do final do século XIX, Karl Dönitz foi, pode-se dizer, desde sempre, um homem do mar. Desde quando, jovem cadete, embarcou nos primeiros navios da Oxeflotte e depois no cruzador Breslau. Estamos no início da Grande Guerra, o primeiro conflito mundial. E o jovem Karl Dönitz está a bordo deste navio, o Breslau, que escolta um navio maior, o cruzador de batalha, Goebbels. Eles são o núcleo do esquadrão mediterrâneo da Kaiserliche Kriegsmarine, a marinha de guerra do Kaiser Guilherme. São os navios Goebbels e Breslau, que resulta em um episódio quase épico, uma caçada pelo Mediterrâneo, onde eles são as presas, não os caçadores. Mesmo perseguidos por navios ingleses e franceses, conseguem escapar de toda a força naval aliada e se refugiar em Istambul, que na época fazia parte, aliás, era a capital do Império Otomano. Foi justamente a chegada ao Mar de Mármara e ao Bósforo desses dois navios, junto com a apreensão na Inglaterra dos navios encomendados pelo próprio sultão, que serviu como casus belli para levar a Sublime Porta a se aliar à causa dos impérios centrais, ou seja, da Alemanha Imperial e da Áustria-Hungria. Deleuze, no entanto, não passa muito tempo a bordo do Breslau, que, aliás, é incorporado junto com o Goebbels, à frota otomana, mudando até de nome. Não, ele é enviado de volta para a Alemanha, apesar de muitos de seus companheiros aceitarem vestir o uniforme otomano e lutar no Mar Negro contra os navios do Czar. Ele retorna à pátria e, a partir desse momento, começa a se interessar por aquilo que para todos é a arma do futuro. Sobre a guerra nos mares, a arma submarina, na qual a Alemanha investiu muito e que se torna algo essencial para tentar vencer a guerra nos mares. Depois que o confronto da Jutlândia em 1916 termina, basicamente sem nenhum resultado concreto. Mas obriga a frota de alto mar do Kaiser a ficar nos portos e nunca mais sair em força. Submarinos, por outro lado, são usados cada vez mais. Mesmo assim, no fim, também é por causa deles. Se os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra Mundial, contribuindo com energia, homens e recursos para ajudar as potências da Entente a vencer a guerra. Quando a guerra termina, Dönitz já alcançou um posto intermediário no quadro oficial, mas não participa do motim. O motim dos marinheiros, que leva à Revolução de Novembro, que depõe o Kaiser e faz proclamar a República, praticamente põe fim à Grande Guerra. Ele segue nos quadros oficiais e se especializa ainda mais na arma submarina. Segundo Karl Dönitz, o submarino pode ter uma importância cada vez maior na perspectiva da guerra nos mares. Não é apenas a fase da carreira, mas também dos afetos. Karl Dönitz se casa com uma esposa. Uma mulher se casa com Ingeborg Weber, filha do general Erich Weber, uma filha da alta nobreza prussiana, poderíamos dizer. E dela, ele tem 3 filhos. Uma filha, Úrsula, que nasce em 1917 e terá uma vida bastante longa. Ela morrerá em 1990, aos 83 anos. Depois, 2 filhos, Peter e Klaus. Eles não terão vida fácil ou longa, mas falaremos disso depois. Com o fortalecimento do nazismo, Karl Dönitz
vê a possibilidade de um rearmamento concreto para a Alemanha. Um rearmamento que já havia se manifestado durante a última fase da República de Weimar, com o lançamento do Deutschland. A primeira das chamadas couraçadas de bolso. É um sinal de renascimento, fala-se de revanchismo, ou seja, de buscar uma revanche em relação ao Tratado de Paz de Versalhes, que na Alemanha foi vivido como um verdadeiro diktat muito pesado. Um diktat que, aliás, impõe à Alemanha não desenvolver uma arma submarina. Um diktat que logo é contornado. O próprio Karl Dönitz se propõe cada vez mais a fortalecer essa arma submarina. E quando Hitler assume o poder, Dönitz decide abraçar a causa nazista, principalmente para desenvolver os U-Boots. Ele fala primeiro com Hermann Göring, o futuro marechal do Reich, que dentro do governo nazista também tem um papel no desenvolvimento da indústria. Ele é o responsável pelo escritório do Plano Quadrienal, um plano destinado a rearmar pesadamente a Alemanha, embora seja preciso dizer que a Kriegsmarine é reservado apenas 13% dos fundos do orçamento para armamentos. Muito pouco, tanto para Dönitz quanto para um adversário. Ele se chama Erich Raeder, grande almirante, grosso-admiral e comandante em chefe da frota. Raeder tem outras ideias. Raeder gostaria de uma Kriegsmarine de extrema qualidade. Ele sabe que a quantidade perseguida durante a política do Kaiser com o antigo ministro von der Pitz não é um parâmetro de comparação. Contra a Inglaterra. Na Alemanha, todos sabem que mais cedo ou mais tarde, Dönitz pensa em 1942, mas Hitler antecipará isso. Haverá uma guerra contra a Inglaterra. Guerra que será travada também nos mares, onde a Inglaterra é rainha indiscutível há séculos. Guerra que deverá ser conduzida com métodos novos. Pois bem, se Dönitz acredita na arma submarina, Raeder quer uma Kriegsmarine baseada em poucas embarcações, mas capaz de manter a Royal Navy sob controle. Royal Navy, então formada por navios antigos, remodelados e ótima tripulação, mas ainda de concepção antiga. Raeder, por sua vez, cria um plano ambicioso que não se apoia só nos Panzerstiefel, os couraçados de bolso já mencionados. Não. Ele começa a pensar na criação de uma nova classe de cruzadores pesados, a classe Reaper. Depois, na classe de cruzadores de batalha Scharnhorst e, por fim, na classe de couraçados Bismarck. E talvez até um porta-aviões, o Graf Zeppelin, que nunca entrou em serviço por vários motivos, incluindo a hostilidade de Göring, que não é favorável a fornecer seus próprios aviões para uma força fora da Luftwaffe. Dönitz, como mencionado, confia muito nos submarinos. Em janeiro de 1939, ele lança o livro U-Boot als Waffe, ou A Arma Submarina. O que esse livro traz? São traçados os princípios que serão a base da tática naval de Dönitz. O princípio da Rudeltaktik, a tática de matilha, que depois ficou conhecida como matilha de lobos. Uma tática de combate noturno que se revelará mortal contra os comboios aliados. Não demora muito para Dönitz cair nas graças de Hitler, e não só porque Dönitz, intimamente, é antissemita. Mas ele nunca será envolvido na tragédia do Holocausto. O verdadeiro motivo pelo qual Karl Dönitz cai nas graças de Hitler acontece em outubro de 1939, ou seja, cerca de um mês após o início da guerra na Europa. Em 1º de outubro de 1939, Karl Dönitz é nomeado Befehlshaber der Unterseeboote, ou seja, comandante em chefe dos submarinos. Dias depois, na noite de 13 para 14 de outubro de 1939, Dönitz alcança seu primeiro grande sucesso. Resultado? Porque naquela noite, o comandante Günther Prim, no comando do U-47, consegue um feito que até então parecia impossível. Günther Prim penetra com seu submarino na Baía de Scapa, nas Orcadas, a base central da Home Fleet britânica, e afunda com torpedos o couraçado Royal Oak. É um evento que faz história e, acima de tudo, serve muito para propaganda e moral na Alemanha. Até porque, em questão de alguns meses, a Kriegsmarine terá que engolir uma derrota. O afundamento do Graf Spee em frente a Montevidéu. Falaremos sobre isso em outro vídeo. A partir de outubro de 1939, Dönitz ganha mais destaque no organograma nazista.
Ele pressiona Göring para aumentar cada vez mais a construção de submarinos, que tem prioridade absoluta nas construções navais alemãs. Bases de submarinos também são desenvolvidas na França ocupada. E são dadas instruções aos comandantes para mudar a tática. Não mais ações isoladas. Em bandos, como lobos nas florestas ou nas vastidões geladas, lobos que se reúnem em matilha e atacam à noite. A tática de matilha prevê que esquadrões de submarinos cerquem à noite os comboios que são vitais para a Grã-Bretanha. Aqueles comboios que vêm da América trazendo não só armas, mas também mantimentos para a Grã-Bretanha. Cercar os navios a vapor, lançar torpedos juntos, emergir rápido e atacar com o canhão do convés. Essa tática se torna letal, vai sendo cada vez mais aprimorada e, inicialmente, os aliados não sabem como reagir. Eles lamentam sucessivas perdas, até que algo acontece. Não acontece que em Bletchley Park, na Inglaterra, um grupo de estudiosos, liderados pelo cientista e matemático Alan Turing, não consegue construir uma máquina chamada Ultra, também chamada de bombo, capaz de decifrar a Enigma, o código usado pelos alemães para todas as suas comunicações militares. Para falar a verdade, Karl Dönitz, em certo momento, pensa que algo não está indo bem. Ele teme que os aliados tenham conseguido desvendar os segredos da Enigma. E é justamente por esse motivo que ele insiste em modificar a máquina de cifras alemã, retirando um dos rotores, e assim, adotando um equipamento com 4 rotores para criptografar as comunicações. Mas, depois de alguns meses, os aliados percebem o truque e voltam a ler todas as comunicações. A matilha de lobos está se tornando menos eficaz, porque os ingleses entendem. Eles sabem onde os alemães se posicionam para as emboscadas, os evitam ou enviam navios de escolta para enfrentar os submarinos. Dönitz é o único nos documentos oficiais alemães a reclamar desses problemas. Ninguém acredita nas suas teorias, segundo as quais os aliados teriam quebrado, decifrado o código da Enigma. Os alemães nunca entenderão o erro cometido, e só descobrirão isso várias décadas após o fim da guerra, quando o segredo do Ultra for revelado ao mundo. Enquanto isso, Karl Dönitz foca na Batalha do Atlântico. Por que destruir esses comboios? Está em jogo a vitória estratégica alemã. A única maneira de derrotar a Inglaterra não é uma batalha naval em campo aberto, na qual a Alemanha já começaria perdendo. Não. A única maneira é famintar o povo inglês, tornar impossível a sua sobrevivência, a não ser que se rendam a uma paz negociada. Em 1941, inicia-se uma guerra não declarada entre Alemanha e Estados Unidos, que garantem com várias medidas. Por exemplo, a Lei de Empréstimo e Arrendamento. Lei A. Empréstimos e arrendamentos. Um fluxo constante de suprimentos para a Grã-Bretanha. Suprimentos que são escoltados também pela Marinha dos Estados Unidos da América, com os quais, de vez em quando, os U-Boot alemães entram em confronto. A guerra ficará clara após o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Tempo: alguns dias. E também Alemanha e Itália declaram guerra aos Estados Unidos. O conflito se torna realmente mundial, daquele momento em diante. A partir dali, o confronto nos mares se torna implacável. Inicialmente, tudo a favor de Karl Dönitz e de seus homens. Homens determinados, homens bem treinados. A tal ponto que um U-Boot consegue até entrar na Baía de Nova York sem causar danos. Mas é uma jogada, antes de tudo, psicológica. Uma forma de mostrar aos americanos que os alemães, com seus submarinos, podem ir onde e atingir o que quiserem, quando quiserem. Mas não vai durar muito. Vai durar alguns meses, até que os aliados desenvolvam uma nova técnica que prevê uma tática diferente. E a adoção dos porta-aviões de escolta, inclusive os MEC, ou seja, os navios mercantes convertidos com um convés de voo para abrigar alguns aviões no convés, mas que servem justamente para localizar e destruir os submarinos. Com a nova tática, os aliados invertem as forças e as perdas dos U-Boot aumentam. Dönitz chega a chamar de volta as tripulações sobreviventes da Batalha do Atlântico, pois as perdas se tornaram insustentáveis. Em 30 de janeiro de 1943, Dönitz é promovido a Gross-Admiral e substitui seu rival Erich Raeder, que é colocado na reserva. Raeder, aliás, continuará a nutrir uma grande inveja em relação ao rival.
Mas, apesar das expectativas, até mesmo uma mudança radical de estratégia por parte de Karl Dönitz, o novo comandante superior no mar. Bem, Dönitz continua confiando nos navios de superfície, pelo menos até uma certa data. Uma data que é 26 de dezembro de 1943, o dia da Batalha do Cabo Norte, o dia em que o couraçado britânico Duke of York afunda justamente nesse confronto, o último grande confronto entre grandes navios de superfície, na frente europeia, o cruzador de batalha. A partir desse momento, por ordem de Dönitz e também de Hitler, os maiores navios alemães ficarão fechados nos portos e não serão demolidos. Dönitz se opõe à demolição por um motivo simples: o chamado princípio do Fleeting Being, ou seja, manter alguns navios ativos nos portos, para induzir o próprio adversário a não tentar ações de força, uma complicada partida de xadrez. À distância, manter os navios, mesmo que não zarparão, mas com a ameaça de usá-los. Enquanto isso, cada vez mais liberdade para os submarinos e para as embarcações mais leves. E é justamente nos submarinos e nas embarcações leves que Dönitz perde seus filhos, que se chamam Peter e Klaus. Peter é morto em 19 de maio de 1943. Ele está a bordo do U-954. O U-954 está em missão de caça, mas é interceptado por um contra-torpedeiro aliado e afundado. Com as cargas de profundidade, ninguém escapa. Barra de aço que afunda no fundo do cada vez mais gelado Atlântico Norte. Mesmo que Dönitz não demonstre emoções em público, quem o conhece bem sabe que ele está devastado por essa perda. O segundo filho, Klaus, que havia escolhido se tornar médico de bordo, é desembarcado. É um privilégio concedido às famílias de guerra. Se um dos filhos homens de outros oficiais perece, os outros filhos homens desembarca e não lhe é permitido embarcar novamente. Mas ele consegue em 13 de maio de 1944, quando embarca. Em uma lancha torpedeira, deveria ir Klaus com sua tripulação para fazer uma incursão em um porto da Bretanha. Ele não chegará ao destino. Aliás, era o aniversário dele. A lancha torpedeira será interceptada e afundada ao largo, com perda total da tripulação. A segunda grande dor para Karl Dönitz, que a partir daquele momento passa a ser chamado por seus subordinados de Papa Dönitz. Um pouco para consolá-lo, um pouco para fazê-lo entender que ele não perdeu apenas seus filhos de sangue. Até agora ele perdeu muitos filhos, os marinheiros que morreram sob suas ordens. Mas ainda há muitos filhos seus, mesmo que não sejam diretamente dele, ainda dispostos a lutar. E continuaremos até a primavera de 1945. Aproveitando as novas armas. Os novos submarinos elétricos, que na verdade são muito poucos, mas que abrem caminho para uma nova forma de combater. Em 30 de abril de 1945, Karl Dönitz avança novamente em sua carreira. Talvez não desejado, porque Hitler, antes de se suicidar, o nomeou seu sucessor como presidente do Reich nos dias anteriores. Primeiro Göring, destituídos, removidos e presos. Por que traíram? Um porque tentou tomar o poder com Hitler ainda vivo. O outro porque secretamente iniciou negociações separadas de paz com os aliados. Com a morte de Hitler, Göring é libertado por seus guardas e Himmler está fugindo. Dönitz se torna o novo chefe do Reich. Ele permanecerá assim por cerca de 20 dias. Em 8 de maio de 1945, seu governo em Flensburg, perto da fronteira com a Dinamarca, assina a paz com os aliados. Quem assina são Keitel e Jodl. Em 23 de maio de 1945, todo o gabinete de Dönitz, incluindo o chefe de Estado. Exatamente, o grande almirante é preso pelos aliados. Dönitz não é acusado de crimes contra a humanidade. Na prática, ele é o único dos grandes réus de Nuremberg sem essa acusação. Grave, infame, tramado para o genocídio. Apesar de ser um antissemita convicto, não há provas de que Karl Dönitz tenha participado do Holocausto. Afinal, ele sempre lidou só com a guerra no mar. Sobre ele permanecem as manchas de antissemitismo por discursos feitos em público. Discursos depreciativos sobre os judeus. Mas ele parou por aí, parou nas palavras. Dönitz nunca chegou aos atos. A acusação contra Dönitz é a de ter promovido
uma espécie de terrorismo submarino. Nunca ter se importado com a distinção entre navios civis e navios militares. Uma acusação grave, mas, inesperadamente, chega em Nuremberg uma declaração a seu favor. Quem faz isso é o almirante americano Chester Nimitz, vencedor da Guerra do Pacífico. O que ele diz? Sim, é verdade. Os alemães adotaram uma tática de guerra submarina indiscriminada, mas os americanos do Pacífico fizeram o mesmo contra os japoneses. E funcionou! Portanto, pode-se considerar culpado quem adotou uma tática brutal, mas necessária para o andamento da guerra. No caso do almirante Dönitz, os juízes aliados discutem por muito tempo. No final, optam por uma sentença de 10 anos de prisão. O ex-superior e antigo inimigo de Dönitz, Erich Raeder, é condenado à prisão perpétua em Spandau, junto com Rudolf Hess e Walter Funk. Depois, Raeder e Funk serão libertados por motivos de saúde e apenas Hess permanecerá cumprindo a pena, até o fim. Dönitz, papai, Dönitz, tio Karl, o tubarão, o leão. Ele é libertado em outubro de 1956 e basicamente se retira para a vida privada. Ele escreve 2 livros. O primeiro, 10 anos e 20 dias. Aborda 2 fases da sua vida. Os 10 anos a serviço da Alemanha nazista e os 20 dias. Uma nação moribunda. É uma escrita seca, também crítica, que não renega o que aconteceu, mas que admite as próprias responsabilidades. Depois há um segundo livro, menos conhecido, Minha Vida em Mudança, que aborda aquele período entre as 2 guerras, no qual Karl Dönitz conheceu a necessidade de fazer carreira, mas também criou seus filhos, aqueles filhos pelos quais tinha um profundo amor e que lhe foram tirados pela guerra. Karl Dönitz morre de infarto. Na véspera de Natal de 1980, aos 89 anos, ele é sepultado dias depois, no Dia de Reis de 1981. No funeral, há reis e líderes da Segunda Guerra Mundial presentes. Não apenas alguns oficiais da Bundeswehr, mas também oficiais de marinhas militares de metade da Europa estão presentes, que vieram prestar homenagem ao velho leão. A lei alemã. É um ex-criminoso de guerra e ex-nazista. Aos presentes no funeral, não ostentar nem uniformes, nem condecorações militares. Era um preço a pagar. Mas naquele dia, ao sepultar o caixão em uma tumba, absolutamente nada monumental, mas muito simples. Ingleses, franceses, americanos, italianos, todos decidem prestar homenagem àquele homem duro. E, no entanto, gentil. Aquele homem determinado. Mas também sabia se emocionar. O homem que revolucionou a guerra nos mares e soube assumir responsabilidades. Aquele homem que muitos chamavam de tio Karl, que ainda mais chamavam de papai Dönitz, e que para todos permanecerá o grande almirante Karl Dönitz.